Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E vamos juntos embarcar em mais uma história. Hoje a gente vai aprender sobre algo super legal, então senta aí, já pega a sua Bíblia e vamos juntos embarcar em mais uma viagem. Bom, então vamos falar sobre os evangelhos. Os evangelhos, eles nos mostram a vida de Jesus, né? E eles nos revelam Jesus como uma boa notícia, porque quando a gente fala de Jesus, a gente traz vida, a gente traz libertação. E o mais legal dos evangelhos é que cada livro do evangelho mostra Jesus de uma maneira diferente. Mas, vamos por partes, né? Você aí de casa, sabe quais são os livros quais são os evangelhos, os 4 livros que a gente tem na Bíblia, que contam a história de Jesus? Bom, esses 4 livros, eles são Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses 4 livros, como eu disse, cada um deles, apesar de mostrar a mesma história que a história de Jesus, eles revelam também Jesus de uma maneira diferente. Então, vamos começar pelo primeiro, que é o livro de Mateus. O livro de Mateus, ele mostra Jesus como Cristo. Em todo momento, desde o nascimento de Jesus, desde quando o anjo falou com a Maria, até a morte dele, na morte de Jesus na cruz, mostra que Jesus ele veio aqui na Terra com um propósito, sabe? Jesus ele nos amou tanto que ele se entregou por nós, né? Lá em João diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho para nos salvar. Então, Mateus, ele mostra muito disso, de Jesus, o Cristo, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos libertar, aquele que morreu para nos livrar do pecado, nos tirar todo o mal que poderia nos afligir e nos trazer a liberdade e a vida. Então, a primeira coisa de tudo é Jesus, o Cristo. Jesus, aquele que veio como nosso Salvador, é aquele que veio como aquele que nos ama de verdade ao ponto de entregar a sua própria vida para nos salvar. O segundo livro, que é o livro de Marcos, ele nos mostra Jesus como uma pessoa voluntariamente serva. O que isso quer dizer? Significa que Jesus, ele decidiu servir e ajudar as pessoas. Então, em toda a vida dele, ele ajudava as pessoas, ele servia as pessoas, ele ouvia as pessoas. Então, se fosse nos dias de hoje, por exemplo, um exemplo, né, enfim, se Jesus estivesse andando na rua e ele visse uma velhinha saindo do mercado com as sacolas super pesadas, indo em direção ao carro dela. Jesus, ele seria aquela pessoa que deixaria tudo que está fazendo e ajudaria aquela senhora a pegar as sacolas e levar para o carro, sabe? Jesus também, ele era aquela pessoa que naquela época, eu acredito que nos dias de hoje também, ele orava pelas pessoas. Então, se alguém estava com dor, se alguém estava com uma dor de cabeça ou estava um pouco doente, ele orava para as pessoas e elas eram curadas, sabe? Ele amava as pessoas, ele gostava de ajudar as pessoas. E o mais legal é que isso não parou em Jesus, sabe? Hoje a gente também pode ajudar as pessoas, seja ajudar a nossa mamãe, o nosso papai em casa, ajudar os nossos professores, os nossos colegas de sala, né, da escola, ajudar as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas na própria igreja. A gente pode ajudar as pessoas e também ser servos, né, e decidir ser servo como Jesus ele também decidiu. O terceiro livro, que é o livro de Lucas. Então a gente viu Mateus, Marcos e agora Lucas. Lucas, ele mostra Jesus como o Filho do Homem. E aí a gente pode pensar, né? Nossa, mas Filho do Homem, o que isso quer dizer? O que isso significa? Vamos parar pra pensar. Eu quero que você feche aí os seus olhos, mas não pode espiar, hein? Tem que fechar os olhos mesmo. Eu quero que você faça um exercício de imaginação. Imagina Jesus lá no céu, junto com Deus, junto com os anjos, no maior bem bom, tudo de boa. E Jesus, ele tinha tudo. Tudo mesmo, todo o poder, toda a autoridade. Ele estava super feliz de estar ao lado de Deus, porque ele estava lá, né? Enfim, ele via todo mundo, toda a humanidade. E daí Deus, ele fala para Jesus assim: Filho, eu preciso que você vá salvar essas pessoas. Eu preciso que você morra por elas, para que elas sejam libertas e salvas, porque eu as amo. Jesus, ele podia ter decidido não ir. Ele podia ter falado, não, pai, eu tô muito bem aqui, a gente pode arrumar um outro jeito de salvar a humanidade. Jesus, ele poderia ter argumentado com Deus por não ir, por não abrir mão daquilo que ele tinha. Mas, ao contrário de tudo, ele se deu, sabe? Ele abriu mão de toda a autoridade, todo o poder que ele tinha, por exemplo, até de dizer não a Deus para vir nos salvar. E ele abriu mão de tudo isso para vir na Terra como pessoas como nós,
humano, sem nenhum poder, sem nenhuma coisa que pudesse beneficiar ele nessa vida, sabe? E eu acredito muito que Jesus ele veio dessa forma, como a gente, para nos ensinar que é possível viver o reino dele nessa terra. Sabe, Jesus ele não tinha nada que pudesse ser, nossa, super favorável para ele. Ele não tinha poder, ele não tinha nada. Ele era uma pessoa comum que tinha esse desejo de servir a Deus e tinha o coração conectado com Deus, que a gente também vai ver já mais pra frente, mas segura aí. Então, Jesus, ele veio como um filho do homem, ele veio como uma pessoa comum, como eu e você. Sabe, ele não tinha nada que pudesse fazer com que ele fosse melhor do que a gente ou melhor do que as pessoas lá da época dele. Ele é exatamente igual a gente e ele nos ensina a cada dia a viver também igual de uma forma que agrade o coração de Deus, sabe? Porque Jesus, ele vivia assim. Então, quando a gente vê Lucas, a gente vê Jesus vivendo como nós, como eu e você. E aí, agora a gente vai pro quarto e último livro, que é o livro de João. O livro de João, ele mostra que Jesus, ele era filho de Deus. Então, a gente viu que Jesus, ele veio aqui na Terra como um humano, como eu e você, sem nenhum benefício por ele ser filho de Deus. Mas, mesmo ele vendo em forma humana, sem nenhum benefício em questão de poder e de autoridade, ele tinha consciência de que ele era filho de Deus. Então, quando a gente vê também mais pra frente isso na vida de Jesus, quando Jesus ele começa a exercer o ministério dele, e ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo, e ele começa a exercer o poder de Deus, porque ele tinha consciência de que ele era filho de Deus. Então, em João, a gente vê Jesus como filho de Deus. Em todo momento, mesmo ele sabendo que ele estava na condição de homem, na condição de igual a gente, ele tinha essa consciência de que ele era filho de Deus. O coração dele estava conectado ao coração do Pai. Então a gente vê, né, em todos os capítulos, em todos os livros, a gente vê isso, mas a gente vê que Jesus ele tinha uma intimidade com Deus, sabe? Jesus ele orava igual a gente ora. Jesus ele buscava, né, por exemplo, saber o que Deus queria. Ele pensava em fazer sempre a vontade de Deus, como nós fazemos hoje também. Então, Jesus ele tinha esse discernimento e essa convicção de que, mesmo ele estando ali, ele sabia do propósito dele, ele sabia que ele estava ali numa condição humana, mas ele sabia que ele era filho de Deus. E por causa de Jesus, hoje nós também podemos ser chamados de filhos de Deus. Então, da mesma forma que Jesus ele tinha aquela convicção, hoje nós também podemos ter essa convicção de que nós também somos filhos, né? Isso é o mais legal, porque as mesmas coisas que Jesus ele fez, nós também podemos fazer, né? Então, quando a gente lê os evangelhos de Jesus, que são esses 4 livros, a gente começa a ver Jesus em cada forma dele, seja ele sendo Cristo, ele sendo servo, ele sendo como filho do homem e como filho de Deus, a gente começa a buscar coisas que façam com que a gente se espelhe em Jesus, né? Então, a gente começa a querer e a gente consegue ser semelhante a Jesus porque a gente começa a entender quem Jesus era. Né? Então, quando a gente lê que Jesus ele orava, a gente vai entender que a gente também pode orar. Se a gente lê que Jesus ele curava e ele fazia milagres, a gente entende que nós também podemos fazer milagres, sabe? Jesus, eu acho muito legal que Jesus ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez aqui na Terra. Então, quando a gente vê a vida dele, a gente pode ser semelhantes e ainda fazer coisas maiores que ele fez. E é isso que eu quero deixar no coração de vocês. Se vocês tiverem essa oportunidade, leiam esses evangelhos. A gente vai estudar ainda um pouco mais sobre esses livros, sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas leiam e entendam e aprendam sobre a vida de Jesus, porque essa é a boa notícia, sabe? Jesus, ele veio para nos salvar e para nos mostrar que nós podemos ser semelhantes a ele, sabe? Como filhos de Deus, como essa identidade que o Senhor nos deu. Então, que isso fique no seu coração. Nós podemos ser semelhantes a Jesus à medida que a gente lê sobre ele, à medida que a gente aprende sobre quem Jesus é e à medida que a gente vai no secreto conversar com ele, sabe? Quando a gente cria esse laço de intimidade, que é o mesmo laço de intimidade que Jesus tinha com Deus, a gente começa a ser forjado e a gente começa a ser mudado, vamos dizer assim. Mudado, o nosso coração ele muda para que a gente possa ser realmente mais semelhante, mais parecido com Jesus. Então era isso que eu queria falar com vocês, espero muito que vocês tenham gostado. E espero que vocês peguem aí a Bíblia de vocês, anotem, se vocês tiverem lápis de cor, esse é o desafio. Vou até pôr aqui, desafio da semana.
Pega um lápis aí, uma canetinha, e eu quero que vocês procurem aí o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu quero que vocês grifem bem grande onde está escrito Mateus, para a gente conseguir achar e estudar durante essa semana esses livros. Se você não conseguir fazer sozinho, pede aí a ajuda da mamãe e do papai, mas esse é o desafio. Pega um lápis e procura o livro de Mateus e grifa aí bem grande, assim, lá onde está escrito Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Pra gente conseguir achar rápido e conseguir ler e aprender mais sobre Jesus. Fechou? E agora vamos de versículo bíblico, versículo de memorização. E o nosso versículo está lá em Salmo 119, versículo 11. Esse versículo diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é exatamente isso o que eu tinha falado pra vocês, né, no finalzinho, quando eu terminei de contar a história. À medida que a gente se aproxima de Deus e à medida que a gente se encontra com ele se encontra conosco, sabe? Então, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais a gente aprende sobre a vida de Jesus, mais a gente vai se afastar do pecado e nos tornarmos pessoas semelhantes a ele. Então é isso, um beijão pra vocês e até semana que vem, que a gente vai ter mais uma aula e a gente vai ter mais uma história surpreendente. Então, beijão, tchau!